Aula 7. A organização do trabalho no século XX. Tu só recebe o golpe quando tu vai ser mandado embora daquela maneira, né? Porque eu achei que eu nunca tinha trabalhado de carteira assinada, que a gente fosse valorizado, né? Fora, nem só eu, quantos, né? Então não posso dizer que foi o único, né? Teria vontade de chegar numa firma pedir um emprego, né? Para trabalhar. Eu vou lá trabalhar um dia, depois não vou mais, e eu acho que, né? Hoje em dia tudo com os exames, né? Eles vão fazer exame da coluna, vão ver desde eu andar, né? Que eu ando tudo torto, que não, né? Eu acho que eu não sou ninguém para dizer índice aqui, entende? Mas se eles pesquisassem no Ministério do Trabalho, na Justiça do Trabalho, os órgãos que fiscalizam acidentes de trabalho, acidentes de auxílio-doença e viesse aquele ambiente ali, eles teriam certeza que não é, entende? A maravilha, não é aquele recurso humano ali, não deve funcionar, porque o índice é grande. Traumatismo de cabeça, 2 vezes mais. Traumatismo de abdômen, 3 vezes mais. Traumatismo de ombro e braço, 3 vezes mais. Está discutindo aqui a vontade deliberada de não proteger, sabendo que existe um fator de risco ostensivo. Os números são estratosféricos, assim. Tem épocas que eles firmam contrato de exportação lá, tantas toneladas lá, eles têm que fazer. Aumenta a velocidade da linha e tem que andar. Aquela esteira, ela era ligeira, você tinha que vencer ela, né? Era muito rápido, vinha muito rápido. Muito rápido. Quando eu dizia que eu tinha dor, eles não acreditavam na minha dor. Isso que era triste, que eu ia lá na enfermaria desatinada, suar frio assim, eles não acreditavam. Uma funcionária que no 10 anos nunca faltou um dia. Eu fui consultar esses dias ali no posto de saúde, o médico disse que a artrose é doença de velho. Eu tenho 31 agora. Bom, pessoal, então como vocês acabaram de ver aí, Carne e Osso é um documentário muito interessante porque ele vai mostrar o trabalho nos dias atuais, entende? E esse trabalho nos dias atuais nos remete muito ao início do século XX, né? Já que esse é o nosso tema, né? Então, como que o trabalho ele vai se desenvolver ao longo aí do século XX? Então, primeira coisa a gente tem que lembrar quando a gente vai pensar no início da produção do século XX, a gente tem que pensar em Frederick Taylor, né? Por quê? Porque ele vai, primeiro, fazer uma análise do modo de produção. Então, qual que é a melhor forma de produzir, né? Onde você pode economizar energia e aumentar a produtividade, né? Então ele vai pensar assim, olha, esse trabalhador ele faz muito movimento, ele tem que atravessar o galpão da fábrica todinho para poder pegar o que ele quer, aí conversa com um, conversa com outro. Então ele vai promover um modo militarizado de trabalho, né? Primeira coisa, todo mundo vai receber uniforme. Depois, todo mundo recebe a mesma coisa, isso está errado. Por quê? Se todo mundo recebe a mesma coisa, então eles olham para entre si, os trabalhadores, como iguais. Todo mundo é muito amigo, todo mundo é muito próximo. Então a gente precisa dividir para poder governar, dividir para poder dominar. Então o que ele vai fazer? Né? Ele vai criar uma espécie de perfil profissional.
Então esse aqui tem um corpo mais forte, então ele vai trabalhar carregando lingotes de ferro. Ah, esse aqui ele é mais inteligente, então ele vai trabalhar no escritório. Esse aqui é mais ágil, então ele vai fazer trabalhos manuais, onde ele tenha simplesmente que apertar parafuso, bater num determinado, bater prego, sei lá, qualquer coisa, né? Então o trabalhador vai fazer uma função só. Então vai passando a esteira e ele vai então apertando parafuso, vai fazendo uma coisa só. E aí dentro dessa separação, dessa classificação do perfil profissional, vai havendo também uma diferenciação salarial, né? Cria-se mecanismos como férias de uma semana após um ano de trabalho sem remuneração, né? E também, já que tem uma maior produtividade, também uma diminuição na jornada de trabalho. Então, começam-se a colocar uma espécie de panos quentes, uma tranquilidade ali nas relações de produção, onde diminui, dificulta a revolta, porque agora as pessoas elas começam a olhar umas para as outras como eu preciso crescer dentro da empresa, né? Crescer significa puramente e simplesmente ganhar mais, tá? Depois de Frederick Taylor, a gente vai ter uma mudança aí de pensamento, né? Uma mudança não, um aprimoramento, que vai vir com Henry Ford. O que Henry Ford vai fazer? Mantém a esteira, agora vai ter um controle de qualidade e ele vai promover uma otimização da produção. O que significa isso? No lugar de ter uma produção variada de produtos, então quanto mais produtos, mais dificuldade, porque você tem que ter mais matéria-prima e elementos diferentes para poder fazer a produção de produtos diferentes, agora você tem uma matéria-prima só, porque cada empresa vai produzir um único produto. Então, carro, vai ser um modelo, uma cor, um tamanho, um jeito. Isso vai fazer com que fique mais fácil o controle da mercadoria, o controle da produção, o controle da qualidade. Isso vai também promover a condição dos trabalhadores da Ford começarem a comprar os carros da Ford, né? Então ele vai chamar isso de endomarketing ou marketing interno. Então os trabalhadores da Ford começam a adquirir os produtos então da Ford. Não só ele, mas como o país inteiro, né? Então começa a ficar mais acessível esses produtos. E ao mesmo tempo que é mais acessível, as pessoas então vão se habituando com uma nova regra. Por exemplo, o corporativismo. Então se a pessoa, conforme ela vai tendo mais tempo de empresa e ela vai melhorando sua vida fora da empresa, e quando eu digo melhorar, significa você ter uma casa, filho, mulher, família, né? Ou seja, aquilo que eles vão chamar de vocação para o trabalho, então você passa também a ganhar mais. E então Ford vai criar uma ideia de estabilidade profissional. Essa estabilidade vai dar condições para depois ali dos anos de 29, né, de 1929, da crise, da quebra de Nova York, da Bolsa de Nova York e tudo, iniciar uma forma de lidar com o capitalismo que chama o welfare states, ou estado de bem-estar social, né? Então, isso vai dando muito certo no início, mas como humanos e livres que somos, né, e que vamos passando essa estabilidade para as outras gerações, vamos cobrando aí também dessas gerações uma especialização do trabalho, e assim vai criando uma nova geração inconformada com a situação então existente na produção, na forma de trabalhar, tá? Junto a isso,
a gente tem aí o avanço de uma coisa chamada burocracia, né? Que é a racionalização do tempo, a racionalização do comportamento, a racionalização dos mecanismos de trabalho. Então, para você trabalhar vai ficando cada vez mais difícil porque vai precisando de uma qualificação maior, que na época de Taylor, por exemplo, não havia. Vai se aproximando, a gente tem a Guerra Fria, anos 60 e 70, crise do petróleo. Crise do petróleo, Guerra Árabe, né? Os Estados Unidos chegam a 44% de desemprego, o que fazer então? Né? Então, em conformidade com os inconformismos dos trabalhadores e dos desempregados e de todo um contexto social que os Estados Unidos vivia na época, a resposta veio do Japão, né? Com o Taiichi Ohno, que era produtor dos carros Toyota, né? E esse modelo de produção do Taiichi Ohno foi conhecido como toyotismo. Então, esse modelo foi aplicado nos Estados Unidos e o que é interessante do Taiichi Ohno? Primeiro que já inicia um processo de flexibilização do trabalho e alta qualificação. Como assim? Você não precisa mais produzir uma quantidade exorbitante de produtos. Por quê? Muito produto parado, o preço cai e uma vez que a pessoa tem um produto bom, ela não precisa trocar. Então, já que o produto não fica obsoleto nunca, né? Então as pessoas não trocam. Eu compro lá uma TV e eu vou morrer com aquela televisão. Eu compro um carro, vou morrer com aquele carro. Eu compro uma roupa, vou morrer com aquela roupa e pronto. Porque não acaba, não esgota, né? Isso significa durabilidade, qualidade. E o modelo Toyota é justamente o contrário. Você tem que ter uma variedade ampla. O cliente ele tem que ter o produto que ele deseja ter e não que o mercado tem para oferecer para ele, entende? Então, tem gente que não gosta de preto, quer branco, quer rosa, quer azul, e vamos fazer carro preto, rosa, azul, branco, vermelho para ela, vamos dar para ele o que ele quer, né? Tem gente que não gosta de carro grande, vamos fazer carro pequeno. Então começa a ter uma variedade muito grande de produtos agora nas prateleiras, né? Então você tem o just in time, né? Que é uma produção sobre medida, uma produção sobre encomenda. Então a empresa ela se põe a produzir uma quantidade limitada de produtos, mas de muitos produtos variáveis. E aí o que acontece? Eu não preciso mais de tantos trabalhadores, porque já começa a robotização também dentro das empresas, né? Então, começa a gerar uma coisa chamada exército de reserva, né? O que é isso? Aqueles trabalhadores que o mercado não consegue absorver, ele fica ali de stand-by, fica na reserva. Então, se eu precisar mandar uma pessoa embora, eu acho que eu mereço ganhar mais. Não tem problema, eu te mando embora e pego alguém ali da reserva que está louco para trabalhar e ganhar o seu dinheirinho, né? Então, olha só, uma pessoa começa a comprar uma geladeira colorida, diferente. Então, aquela geladeira do modelo Ford já começa a entrar em desuso. Então, esse novo modelo vai criar, inicialmente sem querer e depois já planejado, que é uma obsolescência programada, né? Planejada, ou seja, de tempo em tempo as pessoas se sentem fora da moda, então se torna necessário trocar o produto. Às vezes o produto está até em bom uso, ele tem até boa qualidade, mas a pessoa se sente um pouco envergonhada em ter um produto tão atrasado, né? Então, começa aí. Com o tempo também, esse processo de racionalização ele vai ficar tão absoluto, tão absurdo,
que impede com que as liberdades humanas consigam desenvolver novos produtos e novas coisas. Então, se faz necessário, nesse novo contexto, né, com os novos problemas aí já no finalzinho do século XX, a necessidade de flexibilização do trabalho, né? Ou seja, já que eu não consigo ultrapassar as leis burocráticas, então eu vou criar aí uma forma de legalizar atividades que que extrapolam então a razão primeira, o primeiro princípio, o princípio da estabilidade, e aí a gente tem aí uma série de instabilidades, né? Então, pessoas que vão trabalhar em 2, 3 empregos, que vão ter um ganho não mais por produção, mas por hora de trabalho, né? E que vão ter aí uma forma diferente de lidar com as coisas, tá? Por exemplo, volta aquela ideia de empreendedorismo, de arrojo, de fazer o seu tempo. Eu não trabalho mais para a empresa, eu trabalho para mim. A maior parte do tempo eu passo no trabalho, então tenho que fazer o que eu gosto, o que me dá prazer, e não aquilo que vai me dar dinheiro. Se eu fizer algo que eu gosto, que me dá prazer, eu vou ter o dinheiro. Então, quer dizer, nós temos uma mudança de perspectiva e de pensamento, certo? E então, basicamente é isso. Leiam os textos, façam o resumo, façam o relatório. Eu estou com você. Tenha uma boa semana para todos. Abraço.